a Socorro Sampaio. Agora sim, mais uma vez, boa tarde, um abraço, Socorro Sampaio. Boa tarde a todos. Ao vivo, direto de Dublin. Comece. Vamos lá, Amadeu. Essa variante do coronavírus, a variante indiana, ela pode fazer com que o governo britânico tenha que apertar o freio no fim das restrições. O governo marcou na Inglaterra o fim total de todas as restrições da pandemia no dia 21 de junho, mas 4 pessoas já morreram na Inglaterra com a variante indiana. O Ministério da Saúde disse que essa variante se espalha com muita rapidez. O número de casos da variante indiana no Reino Unido, esse número subiu de 520 casos na semana passada para 1.313 hoje na Inglaterra. O governo fez o quê para evitar? Intensificou a vacinação nas áreas que têm um alto número de casos. O foco maior é na cidade de Bolton, que é uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, fica no noroeste da Inglaterra. Além de reforçar a vacinação, o governo também reforçou a testagem nessas regiões com maior incidência. Outra coisa que o governo decidiu, que foi anunciado agora há pouco pelo primeiro-ministro Boris Johnson, o governo antecipou a segunda dose da vacina para quem tem mais de 50 anos, isso para reforçar a proteção. E também o governo pode antecipar a vacinação para os mais jovens. Boris Johnson confirmou, porém, que a nova etapa do confinamento, a próxima segunda-feira, essa continua firme. E o que acontece a partir da próxima segunda-feira na Inglaterra? O fim, os bares e os restaurantes vão abrir totalmente, ou seja, a parte interna também vai poder funcionar a partir de segunda-feira. O que realmente está em dúvida é a abertura total, completa e restrita no dia 21 de junho. Agora, enquanto isso, na Índia, Amadeu, no interior da Índia... Está seguindo o morticínio, agora chegou ao interior, não é? Das cidades, e com cova rasa, com proibição de corpos no rio. Isso, Amadeu, é cada vez mais forte o coronavírus. A Covid-19 atinge cada vez mais o interior da Índia, um país gigantesco, um país com mais de 1.300.000 habitantes, com muita gente pobre. Então, o que está acontecendo nessas áreas? Não há médico, não há hospitais, não há medicamentos e muita gente está recorrendo a remédios caseiros, remédios com ervas e às vezes até passando esterco de vaca no corpo, porque eles acreditam que o esterco de vaca protege contra o vírus. Segundo a agência de notícias AFP, milhares de pessoas estão morrendo no interior da Índia. São pessoas com sintomas, elas têm febre, elas têm tosse, elas têm dor no corpo, mas essas pessoas não são testadas, então não contam como vítimas da Covid-19. A AFP diz que a pobreza é tão intensa em muitas regiões, as pessoas não podem pagar pelas cremações. Então, o que elas fazem? Elas amarram pedras em volta dos corpos e jogam no rio. Só que outras pessoas nem isso estão fazendo, elas simplesmente jogam os corpos na água. Muita gente também, como você falou, Amadeu, está enterrando os corpos em covas rasas. A gente tem as imagens aí desses corpos e eles ficam assim expostos, inclusive expostos a animais. As autoridades da Índia agora resolveram patrulhar as margens do rio Ganges, isso para evitar que as pessoas joguem os corpos na água. Amadeu. Que é tudo nauseante, né? É tudo nauseante isso que está ocorrendo lá na Índia. Desesperador, desesperador. Mas eu queria, coloca por favor, Juliana, o pleno aí para eu fazer uma pergunta. Você trouxe lá, é um costume, né, cultural lá deles, lá tem muito curandeirismo, não é, Socorro? Na Índia, tal. Amadeu, eles passam o esterco, o cocô da vaca no corpo, que é um animal sagrado para eles. Depois eles lavam com leite. Acho até que a gente deve ter essas imagens mostrando aí. Alguns fazem yoga, né? Porque dizem também que ajuda. Depois tomam banho. E eles realmente acreditam que esse esterco, o cocô no corpo, vai proteger contra. Quem faz isso, quem passa por esse ritual, está protegido contra o coronavírus. Quando eu vejo isso aí, Sávia, eu me lembro de uma frase que é muito usada
você que é da academia e estuda muito, aprofunda e tal, que fala assim, né? A ignorância é uma bênção. Muita gente usa essa frase, a ignorância é uma bênção, porque quando a gente não sabe das coisas, a gente não sofre, papapá. Mas a ignorância é isso aí, ó. Isso não é uma bênção, sabe? Não, Amadeu, não é. Mas a parte aí do banho é a única parte que realmente ajuda, né? A limpeza, que é o que a gente sabe que a ciência já preconizou como correta, a higienização. Só essa parte em que eles se higienizam no final. Mas são as crenças, né? Tem todo um contexto místico aí. Só tem um aspecto, faz menos mal do que algumas medicações que indicam. Amadeu. Fala, Ari. Faz menos mal que a cloroquina, porque pelo menos não mata. E uma vez fedendo, vai promover o distanciamento social entre eles. Pois não. Atrai mosca. Amadeu, os médicos também constataram um aumento nos casos de um fungo escuro que eles chamam, e em pessoas com Covid e também pessoas sem Covid-19 na Índia. E pode ser, esse aumento desse fungo, pode ser também por causa desse ritual de passar esterco no corpo. Olha, diz que não prejudica, pode prejudicar sim, Ari. Mas a cloroquina mata. Olha, por falar como o nosso mundo é desigual, enquanto a gente está vendo esse cenário trazido pela Socorro na Índia, nos Estados Unidos estão vacinando adolescentes. Fala aí, Socorro. Pois é, Amadeu, a Organização Mundial da Saúde disse hoje que pediu, na verdade, aos países ricos que parem de vacinar adolescentes e, no lugar disso, que deem, que mandem, que enviem, que doem essas vacinas para os países mais pobres. O diretor-geral Tedros Adhanom alertou que, apesar de já existir uma vacina, vai haver mais mortos por Covid-19 este ano, isso em todo mundo, vai ter mais mortos este ano que em 2020, e justamente por causa dessa desigualdade na vacina. Ele pediu que as nações ricas reconsiderem vacinar adolescentes, porque, segundo ele, muitos países pobres nem começaram ainda a vacinar os trabalhadores da saúde e os grupos vulneráveis. Amadeu, são 1,4 bilhão de doses, né? 1,4 bilhão de doses já foram administradas mundialmente, 45% dessas doses em poucos países, os países ricos, que têm 16% da população. Já apenas 0,3% dessas vacinas foram aplicadas nos 29 países mais pobres, que são países que têm aí 9% da população. Mas, como você falou, ontem os Estados Unidos já começaram a vacinar adolescentes entre 12 e 15 anos. A vacina da Pfizer já foi autorizada para essa faixa etária. A meta do presidente Biden é imunizar 17 milhões de adolescentes antes do início do ano escolar em setembro. E ontem também o prefeito de Nova York, ele comeu hambúrguer e batata frita ao vivo durante uma entrevista coletiva. E isso ele fez para mostrar mais um dos brindes, dos inúmeros brindes que são oferecidos na cidade de Nova York para quem se vacinar. Desde ontem também, quem já tomou as 2 doses de vacina, de qualquer vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos, não precisa mais usar máscara, nem em espaços fechados, né? Abertos e fechados, não precisa mais usar máscara e também não precisa mais manter o distanciamento social. Aproximadamente 36% da população americana já recebeu as 2 doses, mas a única recomendação, aliás, a recomendação que se mantém quanto ao uso da máscara é que ela deve ser usada no transporte público, em lugares como estações de trem e aeroportos. Amadeu. Pois é, a desigualdade eterna do mundo se aprofunda claramente na questão da vacinação. Obrigado, Socorro. Bom fim de semana. Para todos nós. Até sextou. Sextou.